Amados irmãos e irmãs, queridos telespectadores da TV Lafayette, estamos de volta para o programa Vivendo a Palavra de Deus. Hoje refletimos sobre o Evangelho do sexto domingo do tempo comum, do ano litúrgico A. Acompanhemos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos homens, dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão, patife, será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta aí diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade eu te digo, daí não sairás enquanto não pagares o último centavo. Ouvistes o que foi dito: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casa com a mulher divorciada comete adultério. Vós ouvistes também o que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Tudo que for além disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, queridos telespectadores que nos acompanham neste nosso programa do TV Lafayette, programa Vivendo a Palavra de Deus, nós ouvimos neste sexto domingo do tempo comum este trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 37. Trata-se de uma sequência aos textos dos dois últimos domingos. No primeiro domingo, que aqui falamos, no quarto domingo do tempo comum, tratávamos das bem-aventuranças, o início dos versículos do capítulo 5. No quinto domingo do tempo comum,
nós tratamos do convite de Jesus para que fôssemos todos sal e luz, espalhando pelo mundo a boa nova do reino, com o testemunho de vida, sobretudo da vivência das bem-aventuranças. Hoje, na sequência dos versículos 17 a 37, nós escutamos de Jesus um convite para que vivamos, sobretudo a partir do coração, os mandamentos da lei de Deus, e nos recordando que ele não veio para abolir a lei e os profetas, pelo contrário, veio para dar-lhes pleno cumprimento. É importante enfatizar que no início do Sermão da Montanha, nos primeiros versículos do capítulo 5 de Mateus, diz o evangelista Mateus que Jesus subiu ao monte, de onde ele então ensina como novo Moisés. Se Moisés apresentou ao povo de Israel a lei de Deus, em Jesus, o novo Moisés, esta lei é apresentada de modo novo. Não basta, portanto, aqui o cumprimento legalista da lei, nem o cumprimento meramente exterior das leis. O que Jesus nos convida é a vencer o mal pela raiz, combater o mal pela raiz. E como é que se combate o mal pela raiz? Exatamente vivendo os mandamentos de Deus a partir do coração. Não por acaso, no livro do Eclesiástico, primeira leitura deste 6º domingo do tempo comum, o autor sagrado nos lembra que Deus colocou diante de nós o fogo e a água, para que aquilo que quiséssemos nós pudéssemos estender a mão. Diante do homem estão a vida e a morte, o bem e o mal. Ele receberá aquilo que escolher, aquilo que preferir. Nesse sentido, se quisermos observar os mandamentos, diz o texto de Eclesiástico, eles mesmos nos guardarão. Se confiamos em Deus, nele nós viveremos. Daí, meus irmãos e irmãs, que Jesus no Evangelho chame a nossa atenção para este aspecto de uma maneira nova de viver os mandamentos de Deus, dizendo claramente que se nos foi dito antes, vós ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, quem matar será condenado pelo tribunal. Ele, porém, nos diz, todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Ou seja, Jesus nos mostra que não se trata apenas de um cumprimento de uma lei do ponto de vista de uma superficialidade neste cumprimento ou uma preocupação apenas com a exterioridade e a aparência. Mas ele nos lembra que se no nosso coração nós tratamos o irmão com indiferença, se no nosso coração nós já de alguma maneira o desprezamos, nós já estaremos incorrendo no erro, porque anular a vida de alguém, tratar alguém com desprezo, é certamente uma maneira de matar o próximo no coração. Portanto, a palavra de Jesus é bastante clara. Não adianta dizer que estamos cumprindo os mandamentos da lei de Deus se lá no nosso coração nós cultivamos os maus sentimentos que nos levam às más ações. Aliás, essa é exatamente a preocupação de Jesus. De onde surgem as más ações? De onde surge o assassinato? De onde surge o adultério? De onde surge a mentira? Surgem no coração. Daí que Jesus nos exorte a visitar a nossa interioridade, para que arranquemos na raiz o mal. E aí sim, arrancando na raiz o mal, nós estaremos nos dispondo a viver a vontade de Deus. E um passo importante, meus irmãos, para compreender esse evangelho: se antes cumprir a lei, conforme os fariseus assim propugnavam, é tão importante, aqui Jesus nos apresenta o cumprimento do mandamento, o cumprimento da lei, numa nova perspectiva, porque Jesus é aquele que veio para cumprir por excelência, com a própria entrega de sua vida, a lei e os profetas.
Em Jesus, todo mandamento de Deus se cumpre. Em Jesus, toda profecia se realiza. Ele é o Messias esperado, aquele que veio para nos salvar. Em Jesus, portanto, com a autoridade de mestre, nós percebemos alguém que cumpre com excelência o mandamento do Pai, cumpre com excelência a lei de Deus. Daí, meu irmão e minha irmã, que se quisermos cumprir com excelência os mandamentos de Deus, só nos resta um caminho, um encontro pessoal com Jesus. Talvez seja essa a grande diferença, a grande novidade da vivência dos mandamentos a partir de Jesus Cristo. Ele nos pede mais, porque agora não se trata apenas de cumprir uma lei no sentido de uma obrigação, de um cumprimento de um preceito, mas se trata de corresponder a um amor de Deus que se manifesta de um modo muito pessoal a cada um de nós em Jesus Cristo, que não é uma doutrina, que não é uma ideia bonita, mas que é uma pessoa, Deus feito homem, que veio ao nosso encontro para nos resgatar, para nos ajudar a vencer as divisões interiores, a vencer o nosso próprio pecado e a nos aproximarmos mais e mais do seu coração, do coração de Deus. Meus irmãos, é nesse sentido que Jesus sempre vai dizendo: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. O que ele nos diz não é para anular aquilo que já havia sido dito no Antigo Testamento, mas para dar pleno cumprimento. Se, por exemplo, alguém comete adultério, ele lembra que só de olhar, ou seja, de alimentar no coração um desejo de possuir aquela mulher ou aquele homem que não lhe pertence, ali já se cometeu adultério. Por quê? Mais uma vez, Jesus deixa muito claro no Evangelho: há consequências danosas para a humanidade, para a nossa família, para a nossa comunidade de fé. O que é que nós estamos alimentando no coração? É interessante porque Jesus conclui o Evangelho que hoje ouvimos dizendo a respeito do juramento. E no primeiro momento, talvez a gente não compreendesse o significado desta palavra, mas ela tem um grande sentido. Por que Jesus repreende a necessidade que as pessoas têm de fazer juramento? Porque Jesus não concebe a possibilidade da mentira. Jesus sempre afirma a verdade. Aliás, ele mesmo se apresentou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo se apresentou como a verdade. E quem caminha com Jesus nesse sentido não pode compactuar com a mentira. Daí que não há espaço para a necessidade de juramentos, porque se alguém precisa fazer um juramento é porque não se confia na palavra daquele que está afirmando algo. E Jesus diz: seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Que a gente aprenda a cultivar esta capacidade de decidir, de modo a de fato expressar com a vida o nosso sim e o nosso não. Eis um grande desafio: aprender a dizer sim no momento certo, aprender a dizer não no momento certo. Vamos pedir essa graça a Deus, de aprender, em vista do cumprimento dos mandamentos do Senhor, de fato, de aprender a dizer sim quando necessário, em vista da nossa aproximação de Deus, do nosso serviço à comunidade de fé, às pessoas com quem convivemos, e também aprender a dizer não quando percebemos que determinada situação ou atitude que tivéssemos poderia gerar para nós exatamente um afastamento das coisas de Deus e nos impedir de fato, servir a Jesus Cristo. Que Deus nos dê a graça, irmãos, como ouvimos na primeira leitura deste 6º domingo do tempo comum, de tomar a decisão certa, de fazer a escolha certa, porque o Senhor não manda a ninguém agir como ímpio e a ninguém dá licença de pecar. Se pecamos, é porque fizemos a escolha errada. Se pecamos, é porque cultivamos no coração aquilo que não deveríamos cultivar. Com o salmista do salmo deste 6º domingo do tempo comum, vamos rezar:
e vamos pedir a graça ao Senhor. Ensinai-nos a viver vossos preceitos, para que possamos guardá-los fielmente até o fim. Dai-nos o saber e cumpriremos a vossa lei, e de todo o coração aguardaremos. Meus irmãos, escolher Deus, escolher sua vontade, escolher seus mandamentos. Visitemos o nosso coração. É de lá que podem sair coisas boas e más. E é do nosso coração que podemos tomar a decisão pelo reino de Deus, que podemos tomar a decisão de amar-nos uns aos outros, amar o nosso irmão como o nosso próximo, de amarmos-nos uns aos outros na nossa família, esposo e esposa, esposa e esposo, filhos. É no nosso coração que podemos tomar a decisão de, entre nós, nas nossas relações de fraternidade, viver a verdade na presença do Senhor, que é nosso caminho, verdade e vida. Fiquem com Deus, coragem, não desanimem, esperança. É possível, somos frágeis, é verdade, mas na medida em que nós nos deixarmos mover por essa palavra, inclusive sermos provocados por essa palavra, nós vamos aos poucos, num processo permanente de conversão, melhorando como pessoas, melhorando como discípulos de Cristo, visitando o nosso coração e arrancando dali todas as ervas daninhas, tudo aquilo que nos impede de viver o amor a Deus e aos irmãos. Vamos à raiz, vamos vencer o mal, ouvindo a palavra do Senhor, vivendo a palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Lhes ofereço agora a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, fiquem com Deus e até o próximo Vivendo a Palavra de Deus, se Deus quiser.